A chuva chicoteava os vidros do carro. Trovões rugiam, fazendo tremer até a carcaça do veículo. Relâmpagos clareavam o céu, iluminando 4 rostos tomados pelo medo, cada um refletindo o pavor do desconhecido. Max agarrava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados, os olhos inquietos alternando entre a estrada e o retrovisor. Tem certeza disso, Sarah? Essa tempestade está piorando. Ele perguntou, a voz trêmula. Sarah, sentada ao seu lado, apontou para a frente com determinação. É logo ali na frente. Eu sei. Confia em mim, Max. No banco de trás, Emily tremia e se agarrava ao braço do namorado, Jake, buscando conforto em sua presença. Essa foi uma péssima ideia. A gente devia voltar. Eles estavam dirigindo há horas. A tempestade havia chegado de repente, transformando a noite divertida em um pesadelo. A estrada era quase invisível sob a chuva torrencial. Sarah insistira em mostrar a casa abandonada que ela tinha encontrado, um lugar do qual ela falava há semanas. É assustadoramente legal. Vocês vão adorar, eu prometo. Ela havia prometido. Agora, perdidos em uma estrada deserta, ninguém concordava. A animação tinha se transformado em ansiedade. Os faróis finalmente iluminaram um par de portões de ferro enferrujados. Eles rangeram ao se abrir, como se avisando para que voltassem, o som ecoando na tempestade. É aqui. Chegamos. Disse Sarah, com um entusiasmo nervoso na voz, os olhos brilhando de expectativa. Max hesitou, mas então dirigiu o carro pelos portões, os pneus derrapando levemente na lama. Uma sensação de pavor, pesada e sufocante, tomou conta deles enquanto se aventuravam cada vez mais fundo no desconhecido, a floresta se fechando ao redor. A floresta os oprimia. Galhos retorcidos, como dedos esqueléticos, arranhavam o carro. Finalmente, eles chegaram a uma clareira. No centro, erguia-se uma mansão vitoriana. Ela os dominava, escura e imponente. Nossa! Emily suspirou, o medo e o fascínio lutando dentro dela. A casa era mais do que apenas velha. Parecia antiga, esquecida. Suas janelas, como olhos vazios, os encaravam. A tinta descascava, revelando a madeira podre por baixo. A varanda cedia perigosamente. Mesmo com a fúria da tempestade, um silêncio neestéstvene se agarrava à casa. Max estacionou o carro a uma distância segura. Ninguém falou nada. O único som era o da chuva incessante e o bater frenético de seus corações. Então quem quer entrar? Eles se amontoaram, suas lanternas cortando a escuridão opressiva, projetando sombras longas e assustadoras nas paredes. A porta da frente rangeu ao se abrir, como se os convidasse a entrar, o som ecoando pelos corredores vazios. O ar lá dentro era denso de poeira e cheiro de mofo, um testemunho dos anos de abandono. Teias de aranha cobriam todas as superfícies, e o silêncio só era quebrado pelo som de suas próprias respirações, pesadas e ansiosas. Cada passo mais fundo na casa parecia um passo mais perto de algo sinistro, uma presença invisível à espreita nas sombras. Eles se moviam de cômodo em cômodo, suas lanternas revelando vislumbres do passado. Cada um estava vazio, mas cheio de uma presença inquietante, como se as próprias paredes estivessem observando. Sombras dançavam nos feixes bruxuleantes de suas lanternas, pregando peças em seus olhos, fazendo-os questionar o que era real. Este lugar é sinistro de verdade. Não consigo me livrar da sensação de que não estamos sozinhos. Jake sussurrou, sua voz quase inaudível acima do som da chuva torrencial lá fora. Vocês ouviram isso? À medida que se aventuravam mais fundo nas entranhas da casa abandonada, uma sensação de desconforto aumentava a cada passo em falso e cortina esvoaçante, a atmosfera carregada de tensão. Eles estavam sendo observados. Eles podiam sentir um olhar invisível seguindo cada movimento seu, enviando arrepios por suas espinhas. Eles se depararam com um quarto no final de um longo corredor escuro. Era diferente do resto da casa, quase como se pertencesse a outra época. Enquanto o resto da casa estava em ruínas, este quarto estava imaculado.
O contraste era assustador, quase surreal. Um fogo crepitava alegremente na lareira, lançando um brilho quente sobre o papel de parede rosa claro. O calor parecia convidativo, mas assustador no contexto da casa em decomposição. Um cavalo de balanço estava congelado no meio do galope no tapete felpudo. Parecia que estava esperando uma criança voltar para brincar. E no centro do quarto, encarando-os com olhos vazios, estava sentada uma boneca de porcelana. Sua presença era perturbadora. Era uma linda boneca, vestida com um vestido branco rendado. O artesanato era requintado, quase real. Seus cachos dourados estavam perfeitamente arrumados, e suas bochechas rosadas pareciam corar à luz do fogo. A boneca parecia quase perfeita demais, mas havia algo em seus olhos azuis fixos que lhes causava arrepios. Os olhos pareciam seguir cada movimento deles. Vamos sair daqui. Este lugar me dá arrepios. Emily sussurrou, sua voz apertada de medo. Ela podia sentir os olhos da boneca perfurando suas costas. Quando eles se viraram para sair, a porta se fechou com um estrondo retumbante. O som ecoou pela casa. Eles sacudiram a maçaneta, mas ela não se moveu. Eles estavam presos. O pânico se instalou quando perceberam que não havia saída. O pânico os dominou. Eles bateram na porta, seus gritos engolidos pelo silêncio da velha casa. Então, uma risadinha suave ecoou pela sala. Eles congelaram, o sangue se transformando em gelo. A risadinha veio de novo, mais perto desta vez, seguida pelo lento e rítmico toque-toque-toque de passos. Eles se viraram para encarar o som. A boneca tinha sumido. Onde está a boneca? Sarah gritou, sua voz aguda de terror. Eles procuraram freneticamente, seus corações batendo forte em seus peitos. Não foi encontrada em lugar nenhum. Então, eles a viram. A boneca estava sentada no cavalo de balanço, seus olhos vazios fixos neles. Mas ela não estava apenas sentada lá. O cavalo de balanço estava se movendo, lentamente no início, depois cada vez mais rápido. A cabeça da boneca se virou, seus olhos azuis queimando nos deles. Um vento frio soprou pela sala, apagando o fogo na lareira. A sala mergulhou na escuridão, exceto pelos olhos da boneca, que pareciam brilhar no escuro. Eles estavam presos com algo maligno, algo que queria machucá-los. Temos que sair daqui. Max gritou. Ele se jogou contra a porta, mas ela não cedeu. Era como se a própria casa os mantivesse prisioneiros. Eles se amontoaram na escuridão. Seu medo, uma coisa viva. O cavalo de balanço continuou a balançar. O som, um ritmo enlouquecedor no silêncio. Sussurros pareciam emanar das sombras, frios e ameaçadores. Eles não conseguiam entender as palavras, mas o tom enviava arrepios por suas espinhas. Então, a risada começou. Era aguda e cheia de malícia, ecoando ao redor deles, ricocheteando nas paredes. Era o som do mal puro, e estava se aproximando. O que é isso? Emily choramingou, enterrando o rosto no peito de Jake. Jake a abraçou com força, seu próprio medo palpável. Eles estavam cercados por forças invisíveis, brincando com eles, apreciando seu terror. O cavalo de balanço parou de repente. Um silêncio pesado desceu sobre a sala, ainda mais aterrorizante do que a risada. Então, eles sentiram uma respiração fria na nuca. Eles se viraram lentamente, o sangue gelando. A boneca estava bem atrás deles. Seus olhos azuis vazios olhavam para os deles, cheios de uma malícia que os fazia arrepiar. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel, revelando uma fileira de dentes afiados e pontudos. "Corra!" Max gritou, mas era tarde demais. A boneca atacou. Max se jogou na frente de Emily, protegendo-a do ataque da boneca. A última coisa que ele viu antes que tudo ficasse preto foi um flash ofuscante de luz. Quando ele abriu os olhos, estava deitado na grama úmida do lado de fora da casa. A tempestade havia parado e os primeiros raios de sol estavam rompendo as nuvens.
Ele se sentou, sua cabeça latejando. Ele estava cercado por seus amigos, seus rostos pálidos e tensos. Todos estavam vivos. Mas como? A última coisa que ele lembrava eram os olhos frios e mortos da boneca. O que aconteceu? Sarah perguntou, sua voz tremendo. Ninguém tinha uma resposta. Eles não se lembravam de ter escapado da casa. Eles se levantaram com dificuldade, seus corpos doloridos, suas mentes confusas. A casa os dominava, suas janelas escuras e vazias sob a luz da manhã. Parecia quase pacífica, mas eles sabiam a verdade. Eles tinham visto seu verdadeiro rosto. Max pegou a mochila de Sarah e a jogou sobre o ombro. "Vamos sair daqui", ele disse, sua voz rouca. Eles não precisaram ser avisados 2 vezes. Eles se viraram e fugiram, sem ousar olhar para trás. Enquanto dirigiam para longe, a imagem do sorriso cruel e dos olhos vazios da boneca gravou-se em suas mentes. Eles haviam escapado com vida, mas sabiam que nunca mais seriam os mesmos. Max olhou para o retrovisor. A casa havia sumido, engolida pela névoa da manhã. Mas ele poderia jurar que viu uma figura parada na beira da floresta, observando-os. Uma figura em um vestido branco rendado, com cachos dourados e olhos azuis vazios. O carro acelerou, deixando os horrores da noite para trás. Mas o medo persistia, um nó frio em seus estômagos. Eles haviam olhado para a face do mal e sabiam que algumas coisas nunca poderiam ser desvistas, algumas memórias jamais esquecidas. Eles estavam livres da casa, mas nunca estariam livres das memórias assustadoras daquela noite terrível. A sensação de estar sendo observado nunca os deixou, um lembrete constante de que algo sinistro espreitava bem diante de seus olhos.